Nessa aula, assim, você vai aprender em 4 passos como você remover uma extensão de cílios com a remoção química de uma forma rápida e sem causar ardência no olho da sua cliente, tudo bem? Bom, então aqui eu vou te ensinar, além de você fazer essa remoção, como que você alcança a retenção de mais de 40 dias sem manutenção nos seus procedimentos de extensão de cílios. Bom, a nossa remoção química, ela é assim, basicamente o momento em que a gente aplica um produto, sendo ele pasta, creme, gel, líquido, que eles vão conseguir amolecer a nossa cola para realizar a remoção das extensões de cílios, sem eu precisar puxar o fio natural da minha cliente, sem eu precisar fazer a nossa remoção mecânica, que é o descascar, tá? Ela é sim uma remoção mais rápida e indicada para quando a gente quer retirar todos os fios para realizar uma nova aplicação das extensões de cílios. Porém, extensionista, a gente tem sim benefícios nesse procedimento da remoção química e também desvantagens, sendo um desses benefícios uma aplicação de apenas um produto, realizando essa remoção rápida, tá? Então, em poucos minutos a gente não tem mais extensão de cílios aqui no olho da nossa cliente. E além disso, extensionista, a gente sim tem a vantagem de deixar todo o fio natural da minha cliente limpo, então eu não tenho excesso de cola, eu não tenho excesso de adesivo que fica grudado, que fica seco sobre o fio natural da cliente, que eu tenho que vir com a pinça remover. O próprio removedor da extensão de cílios vai fazer esse papel de higienizar, de limpar esse fio, retirar qualquer tipo de cola, de adesivo que se tenha nele, tudo bem? Porém, a desvantagem é que sim, esse material do removedor, independentemente da marca e do estado físico dele, sendo ele líquido, pasta, em gel, sim, eles têm a capacidade de conseguir amolecer todo esse cianoequilátero. Quando eles amolecem esse adesivo, amolecem a nossa cola da extensão de cílios, eles conseguem sim fazer com que essa cola se torne mais agressiva. E por quê? Ela vai continuar a liberar gases tóxicos. O nosso formaldeído será liberado por essa remoção química que você está realizando, porque ela vai diluir todo esse cianoaquilatro, vai diluir toda essa cola que temos aqui na extensão de cílios, fazendo com que ela fique toda maleável novamente. E quando o nosso adesivo está líquido, nós sabemos que ele passa pela polimerização para ele conseguir se tornar sólido, se tornar um plástico seco. Então, nesse momento, aqui o meu procedimento da extensão de cílios, quando eu aplico o removedor químico, sim, ele vai diluir o meu adesivo, fazendo retornar ao seu estado líquido novamente. Porém, quando o adesivo está no estado líquido, ele necessita da polimerização. E nesse momento, ele vai começar a pegar a umidade e a temperatura aí da sua sala, do seu ambiente, se tornando sólido novamente, se tornando plastificado novamente. E nesse momento, quando ele está recebendo toda essa temperatura, essa umidade que tem na sua sala, tá? Mesmo você realizando a remoção dele, é o momento em que ele começa a, assim, liberar formaldeído, liberar gases tóxicos, deixando o seu ambiente com um cheiro de adesivo e sim aumentando a irritabilidade, aumentando a alergia, a vermelhidão do olho da sua cliente. Claro, a ardência também. Porque é um momento que, sim, quando nós profissionais não cuidamos de uma higienização, não cuidamos de uma aplicação correta, não cuidamos, sim, da remoção certa, a gente tem um problema muito sério, que é a alergia que se pode acontecer após a remoção química. Então, nesse momento, sim, a minha cliente tem uma grande chance de ter alergias, por conta que o cianoaquilatro vai estar agindo novamente em uma grande quantidade, não é fiozinho por fiozinho que eu vou colocando, são todos os fios passando por essa polimerização, por essa secagem mais rápida. E sim, essa polimerização ela é maior, eu tenho uma liberação maior de gases tóxicos, além de ela ter um contato direto com a pálpebra da minha cliente. Então, eu devo me atentar muito a isso, tudo bem?
Agora, extensionista, uma das desvantagens também é você não retirar esse removedor de forma correta. Se você não remover ele da forma correta, que você vai aprender aqui, o que acontece? Sim, ele vai continuar agindo no fio natural da cliente. Então, eu aplico sobre os fios naturais da cliente, removo toda a extensão e depois eu higienizo e inicio o procedimento. Se eu fazer dessa forma e deixar algum excesso, mesmo que seja mínimo, uma pequena quantidade de removedor químico, o que acontece comigo? Sim, nesse momento, esse removedor químico, ele vai continuar agindo por um bom tempo, por dias, tá? E quando você vem com a extensão de cílios acoplada em uma superfície que tem removedor químico, essa extensão ela pode colar, mas daqui 3 dias, 2 dias, a sua cliente vai mandar mensagem, vai ligar para você e vai falar. Por exemplo, né? Ana, o meu procedimento caiu tudo. Foi porque você fez a manutenção no mesmo dia? Você fez a remoção e a aplicação no mesmo dia? Bom, se a profissional realizar correto, não tem problema. Agora, se ela errar nesse passo que eu vou te mostrar aqui nesse vídeo, sim, tem um problema muito sério. Por quê? Nesse momento, toda essa camada, essa película que temos de removedores químicos que fica na superfície do fio natural, sim, ele continua agindo. E quando eu venho aqui com a extensão de cílios, já com o adesivo para realizar a acoplagem, o que acontece? Eu tenho uma película, tá? Uma película invisível que está entre os dois fios e que ela não deixa a minha extensão de cílios acoplar. Ela não deixa a minha extensão de cílios agarrar. E nessa superfície eu não tenho retenção, eu não tenho duração e a extensão se solta, tá? Em poucos dias, tudo bem? Então, eu não tenho retenção nenhuma, esses fios vão cair todos se eu não realizar essa remoção e higienização após correto, tudo bem? Isso sim atrapalha toda a minha retenção, toda a minha duração, mesmo não causando alergia, mesmo não te atrasando em procedimento, tá? Então, se você é rápida, se você não causa ardência no olho da cliente, mas quando você realiza a remoção química e está tendo essa queda dos fios, esse vídeo aqui é para você. Escuta ele inteiro para você aprender tudo bem, extensionista? Bom, aqui, como eu disse, o nosso adesivo, o nosso cianoacrylátero, quando ele recebe o nosso removedor químico, ele sim passa por sua diluição, ele está sendo quebrado todas as suas moléculas, então ele está bem juntinho com o fio natural. Quando eu venho com o removedor químico, eu estou quebrando as moléculas desse cianoacrylátero, que é o nosso PMMA, Carbon Black e cianoacrylátero puro, então eu tô quebrando essas moléculas do nosso adesivo, fazendo com que ele fique mais maleável, se torne líquido novamente, eu consiga remover ali com uma pinça, com uma escovinha, eu consigo realizar essa remoção sem perigo nenhum, sem prejudicar o fio natural da minha cliente. Sem eu precisar vir com a remoção mecânica fio a fio para conseguir descascar, né? Abrir ela, segurando de uma ponta e outra para realizar essa abertura e conseguir liberar o fio natural da cliente sem agredir a queratina. Tudo bem? Eu não posso vir realizando a remoção mecânica e arrancando a primeira camada de queratina que eu tenho no fio. Eu não posso fazer isso. Eu tenho que realizar uma remoção capaz de manter a saúde do fio natural da minha cliente. Nesse momento, sim, quando eu disse que ele passa pela polimerização, o que acontece? Eu tenho aqui na superfície, já tem um cabelinho aqui, aí. Eu tenho aqui na superfície do fio natural da minha cliente, tem um cabelinho incomodando. Não é assim, gente, é cabelo. Bom, aqui eu tenho na superfície do fio natural da minha cliente removedores químicos. E ele já diluiu com o meu adesivo do cianoacrylátero, então quer dizer que a minha cola está diluída. É como se eu viesse e colocasse açúcar aqui dentro da garrafa d'água e diluísse, tá? Eu não consigo separar mais o que é removedor e o que é adesivo. Então, eles estão juntos. Foram diluídos, o meu adesivo está líquido novamente. E quando eu venho com a água por cima desse adesivo, o que acontece? Ele endurece. Ele fica branco. E é a mesma coisa que acontece também no meu cianoacrylátero, na minha cola. Se eu pegar aqui, ó, a minha cola, gotejar ela em cima de uma superfície, vir molhando ela, o que acontece? Ela passa por essa polimerização mais acelerada. E nesse momento que ela recebe um choque térmico, um choque de umidade repentina, tá? Direta a ela, que eu sim depositei água mineral no meu adesivo, sendo que eu acabei de remover ele aqui do meu pote hermético, não deu tempo de passar pela polimerização de 24 horas,
que acontece? O meu cianoacrylátero, quando as moléculas estão se juntando, elas vão se chocar, elas vão parar no meio do caminho, não tem resistência, ficam duras muito rápidos e sim ficam brancas. Então, o meu adesivo vai ficar branco nesse momento que eu molhar com água. Para quem não fez esse teste, você pode estar fazendo. Coloca um pouquinho de adesivo dentro de um anel descartável, em cima da pedra jade, e molhe ele. Você vai, assim, perceber que ele começa a ficar branco. Ele vai se tornar tipo um leite mesmo. Alguns ficam assim quando eles são mais puros, tem uma cadeia só de cianoacrylátero. Agora, quando o adesivo tem uma qualidade maior, eles não ficam tão esbranquiçados assim. Porém, eles ficam um plástico muito duro, tá? Então, nesse momento, eu estarei analisando e verificando isso com o meu adesivo. E é semelhante ao que vai acontecer aqui, ó, no fio natural da sua cliente, se você realizar a higienização normal quando você tenha realizado a remoção química anteriormente, tá? Então, se eu removi o fio natural da minha cliente com o removedor químico, eu não posso realizar a higienização normal. Eu tenho o passo a passo correto para seguir, para não atrapalhar na minha duração e me atrasar no procedimento. Se eu deixar esses fios da minha cliente todos branquinhos, aquela sujeira nevada, como se fosse farinha mesmo, né? Vários pedacinhos de papel que estão grudados nos cílios natural da minha cliente, o que acontece? Eu vou demorar mais no procedimento, eu vou me atrasar mais para realizar o procedimento da extensão de cílios aqui com essa cliente, porque os fios dela estão todos brancos, estão cheios de papelzinho mesmo grudado. Eu tenho que vir com a pinça removendo, se não aplicando novamente removedor químico para remover, tá? Toda essa sujeira, toda essa impureza branca, porque é adesivo, não deixou de ser adesivo, foi um adesivo que levou um choque de umidade muito alta, e sim, ele se torna branco, então ele vai secar, só que ao invés de secar pretinho, como na extensão de cílios normal, ele seca branco, tá? Então, nesse momento, eu preciso estar removendo esse adesivo que está seco e branco no fio natural da minha cliente. Então, eu venho novamente com mais removedores químicos aplicando nessa superfície para conseguir, sim, ter essa higienização, essa remoção química de forma correta, tudo bem? Mas aqui, como eu disse, eu vou te mostrar 4 passos para você conseguir realizar essa remoção química de uma forma rápida, fácil e sem arder o olho da sua cliente. O primeiro passo extensionista é, sim, manter a cliente com os olhos fechados. É muito importante que ela não esteja com os olhos entreabertos. Para isso, vocês podem vir com aqueles espelhinhos, tá? De mão mesmo, que você vai depositando aqui na parte de baixo para conseguir visualizar. Devem estar com as duas pálpebras, inferior e superior, bem fechadinhas, tá? A linha ciliar dela bem lacradinha, a lamela, né? Deve estar bem fechadinha, encostando uma na outra, não pode estar aberta, porque essa abertura vai receber o nosso gás formaldeído, o nosso gás tóxico, o fumo dos adesivos, que é liberado em todos os adesivos à base de cianoacrylátero. Há essa liberação de fumo natural. Então, nesse momento, sim, eu preciso estar com os olhos bem fechadinhos para que esse fumo não consiga entrar, se localizar na esclera da minha cliente, inflamando o olho dela, ardendo e deixando vermelho, tudo bem? Logo após que o olho da minha cliente tá bem fechadinho, o nosso primeiro passo é isolar esses fios corretamente. Não importa o procedimento que você faz, não importa a remoção que você vai fazer, se é 30% dos fios, se você vai remover ali todos para aplicar novamente, se é apenas uma remoção rápida, tem poucos fios ali para retirar, você deve realizar o isolamento, tá? Por quê? A gente tem fios tanto na parte de baixo quanto na parte de cima. Se eu manter esses fios da parte de baixo juntos, sem aplicar um pad, uma fita micropor para separar eles, o que acontece? Eu, extensionista, visualizo, eu profissional, quando eu vou realizar a remoção química, eu visualizo maior quantidade de fios naturais da cliente para conseguir remover essas extensões. A maior volume de fios. E quando eu visualizo isso, automaticamente eu preciso aplicar mais removedores para conseguir entrar dentro de todos esses fiozinhos, encontrar a base da extensão de cílios e serem removidos. Então, eu preciso isolar. Quanto eu diminuo a quantidade desses fios, quando eu separo esses fios da parte de baixo,
vai ficar menos fios aqui na parte de cima, onde eu consigo visualizar exatamente o que tem e o que não tem extensão de cílios para eu aplicar o removedor. Então, eu devo estar vindo realizando esse isolamento inferior dos fios da extensão de cílios, sim, com pad, com fita ou com apenas um deles, né? Então, aqui no caso, ó, se eu tenho só o isolamento aqui do pad em gel, tá? Então, eu consigo visualizar somente os fios aqui, ó, da parte superior da cliente. Eu não visualizo os fios da parte inferior, tá? Agora, Ana, tem um fiozinho ou outro escorregando. Vem aqui, ó, pedacinho de fita pequenininho, micropor, esse daqui salva a vida de muito extensionista. Vocês vêm depositando, ó, por cima do pad mesmo. Posiciona ali na cabecinha da cliente, posiciona o fiozinho inferior ali, ó, por cima do pad, isolou, pronto, já finalizou. Você pode iniciar a sua remoção química realizando a aplicação desse gel sem encostar na pele da cliente, porque aqui a gente já preparou. Se eu não tivesse preparado essa base aqui, ó, que é onde sim eu consigo trazer o isolamento, então eu tenho exatamente a visão somente dos fios da extensão de cílios, eu não visualizo mais fios aqui, ó, inferiores, tá? Então eu não tenho o dobro, o triplo de fios para eu conseguir estar enxergando e tentar reconhecer, ah, aqui tem mais fios da extensão de cílios, ou não, aqui tem menos fios, eu vou aplicar menos aqui. Então é mais fácil, eu consigo ter essa visão exatamente. Então aqui, ó, eu consigo ver ó, o que tem extensão e o que não tem extensão. Aí eu já aplico diretamente no local. Eu não posso ficar aplicando no fio natural da cliente se ele não tem extensão para remover. Eu vou gastar o meu removedor químico. E eu tenho que economizar, né, gente? O nosso tempo, o nosso serviço, o nosso produto custa e não é barato, tá? Então, nesse momento aqui, ó, realizei o isolamento, posso vir aplicando. É muito importante. Tem profissionais que hoje não realizam isolamento. Você deve realizar o isolamento com pad ou com fita para conseguir visualizar essas extensões, não ter o depósito desse removedor químico na pele da sua cliente. Já o nosso segundo passo, que não é muito diferente do primeiro, é encostar na pele da cliente. Como eu disse, sim, não se deve encostar de jeito nenhum aqui na pele da cliente, aqui na pálpebra inferior, a cliente aqui, ó. Por quê? Nem na parte de cima e nem na parte de baixo, tá? Se encostar, vai dar problema, vai dar irritação, vai dar vermelhidão, porque principalmente, né, os nossos removedores em gel, ele tem uma consistência física muito boa pra gente trabalhar. Porém, quando ele entra em contato com uma superfície quente, tá? Semelhante a álcool em gel. Se eu depositar um pouquinho de álcool em gel na minha mão e eu fazer isso daqui, ó, movimentar ele, o que que acontece? Ele vai se tornar um álcool líquido novamente. Ele vai sair do seu estado gel, vai se tornar líquido para conseguir estar realizando a higienização das minhas mãos. Então, eu consigo perceber que ele muda o seu estado físico. E é semelhante aqui, se eu não preparar a minha cliente, tá? Não realizar o isolamento da parte inferior com o pad, com a fita, quando o meu removedor químico, por exemplo, em gel, chegar em contato com a pele da cliente, mesmo que pouquinho aqui abaixo, ele sim vai começar a se tornar mais líquido e se eu não conseguir visualizar isso a tempo, ele vai irritar o olho da minha cliente, ele vai deixar o olho da minha cliente ardendo, ele vai deixar o olho da minha cliente doendo, vermelho, porque ele conseguiu se diluir, se tornou líquido, como se fosse uma água mesmo, e ele vai entrar direto aqui, ó, na esclera do olho da sua cliente, nessa parte branquinha do olho da cliente. É onde ele se gruda, tá? Ele vai grudar nesse olho da cliente, ele vai agarrar e começar a latejar, a arder, porque ele é um ácido muito forte, tá? Ele tem um pH muito ácido e ele consegue agredir a saúde aqui do olho da sua cliente. Nesse momento, se eu conseguir realizar o isolamento, é muito importante. Como eu disse, cuida para não encostar na pele de jeito nenhum. Tanto na parte de baixo, quanto aqui, ó, na parte de cima. Se o meu gel removedor, o meu creme removedor, a minha pasta removedora encostar nessa pálpebra aqui, ele vai sim ter um contato direto com a nossa pálpebra móvel da cliente, onde sim vai se localizar muito perto da raiz do bulbo capilar da cliente. Então, clientes mais sensíveis, sim, nesse momento, se nunca teve irritação, nunca teve alergia à extensão de cílios,
A partir desse momento que você encostar sobre a raiz dos cílios dela, que você encostar sobre aqui, ó, a parte de baixo do olho dela, ela tem grande chance de ter alergias e problemas com as extensões de cílios, porque você encostou, tá? E o momento em que onde você encosta, não só o removedor, mas ele está diluindo o nosso adesivo, diluindo a nossa cola, ele está levando diretamente cianoacrylátero nessa área aqui, ó, mais sensível, nessa área que tem uma grande probabilidade de ter irritação, inflamação e ser machucada também. Então, o nosso terceiro passo é você selecionar um produto. Não precisa ser o mais caro, não precisa ser aquele da marca famosa, mas sim que não vá te atrapalhar na remoção, que não vá te atrasar e demorar na remoção. Porque nesse momento muitas extensionistas acabam adquirindo gel removedor ou removedor líquido, tá? E eles têm uma capacidade muito potente, muito rápida de agir. Porém, como eu disse, o gel, quando a gente o deposita em uma superfície sim quente, ele se dilui. E no momento em que ele está se diluindo, ele está entrando em contato com toda essa região mais sensível da minha cliente, sendo a esclera, a região dos olhos, até mesmo toda essa área da pele da cliente, podendo queimar. O meu cianoacrylátero, ele tem a potência de queimar. O adesivo tem a capacidade de queimar essa pele da minha cliente, deixando vermelha, irritada e até mesmo dando casquinhas, tá? Então, nesse momento, sim, eu devo me atentar muito para não encostar sobre a pele da cliente. Mas os nossos removedores em pastas impossibilitam isso, por conta da sua consistência. Ele tem uma consistência normalmente mais densa, tá? Mais cremosa. Então, quando eu deposito em um local, ele se permanece nesse local, independentemente se ele está encostando na pele da cliente ou não. Então, se for causar algum dano como queimadura, a sua chance dessa queimadura se espalhar é menor. Então, eu indico vocês estarem trabalhando com removedores químicos com uma densidade, com sim um estado físico dele mais cremoso, tá? Mais firme, como pasta e creme, tá? Eu vou colocar algumas marcas aqui para vocês na descrição. É só vocês estarem acessando. São alguns que eu já utilizei, outros que eu vejo sim muito feedbacks e toda a composição deles e tem a capacidade sim de te ajudar nesse momento que você está passando por problemas de extensão de cílios que ardem na remoção, extensão de cílios que demoram para serem removidas, extensão de cílios que não entregam duração de mais de 40 dias sem manutenção. Já o nosso quarto passo é sim a composição dos nossos removedores. Eles em si têm como composição principal, ó, no caso eu estou utilizando esse da Nagraco, já vai fazer um bom tempinho, tá acabando. Eu vou adquirir um novo de uma marca diferente para a gente conseguir estar realizando uns testes. Esse eu gostei bastante, ele remove muito rápido, cerca de 1 minuto e meio, 2 minutos, já está saindo toda a extensão de cílios, tá? Porém, independentemente da marca, então, esse aqui contém o removedor mais caro aí da extensão de cílios, contém também, e é acetona e querosene. Então, são dois materiais químicos que tem dentro dos nossos removedores químicos, dentro aqui, ó, desse frasquinho tem acetona e tem querosene, e eles têm a capacidade de diluir o nosso cianoacrylátero. Então, imagine uma extensão de cílios que ela suportou mais de 40 dias aqui, ó, no fio da sua cliente, ele precisa ser removido de uma forma ou de outra. Eu só vou conseguir remover com um produto mais forte, para conseguir fazer isso aqui com as moléculas, ó, afastar, levar essas moléculas para longe, as deixando mais maleável, e eu conseguir realizar a remoção da extensão. Então, nesse momento, esses removedores com a acetona e com o querosene, eu consigo diluir eles novamente. Porém, nesse momento da diluição, em sua própria composição, tanto a acetona quanto o querosene, eles são mais ácidos, então eles têm a capacidade de agredir muito esse fio, eu tenho que me atentar muito a isso. Se eu perceber que de algumas remoções químicas ou outra, a minha cliente está assim com os fios mais finos, com os fios mais oleosos, é o momento que eu devo me atentar e trocar a remoção química por uma remoção mecânica, tá? Para fazer uns testes e ver se é mesmo uma remoção que está causando isso. Porque se o nosso produto, aqui, o nosso removedor químico, ele tem uma acidez muito alta, automaticamente o nosso organismo vai começar a enviar mais células seborreia, mais gordura para esse fio natural, para que ele seja protegido por essa acidez.
Então, eu preciso me atentar. Lembrando, oleosidade atrapalha na minha retenção, atrapalha na minha duração. Então, se com o passar das aplicações eu perceber que o fio não está suportando, que as extensões estão caindo na primeira, segunda semana, eu devo realizar a troca química para uma remoção mecânica. Então, nesse momento que eu sei que dentro do meu frasco de removedores contém acetona e contém querosene, eu devo conseguir trabalhar com esses materiais da forma correta. E como que eu faço isso? Como eu disse, eles vão diluir esse adesivo, eles vão tornar o nosso cianaclátero mais maleável, tá? Líquido novamente. E para eu conseguir retirar esse cianaclátero sem deixar os fios brancos, eu preciso sim e devo conseguir retirar eles, remover sem utilizar água. Isso mesmo, você deve enxaguar, retirar todo o excesso de removedor químico da extensão de cílios aqui da sua cliente, sem utilizar água. Por quê? Se o nosso adesivo cianaclátero recebe água, a gente já sabe, ele recebe um choque de umidade, uma umidade repentina de uma vez só. Então, sim, ele vai ficar duro, branco, seco e vai começar a grudar em tudo. Então, imagine tudo isso grudado nos cílios natural da sua cliente. Isso vai te atrasar muito em procedimento. Então, você não deve fazer isso. Então, ao invés de você vir molhando as extensões, tentando retirar toda essa sujeira, tá? Que tem uma grande chance de entrar dentro do olho da sua cliente, porque o adesivo, o cianaclátero, o removedor, ele não vai sair. Ele vai apenas se tornar duro ali nos cílios da sua cliente. E se entrar essa impureza, esse excesso de removedor, esse adesivo dentro do olho da sua cliente, é muito perigoso, tá? Então, nesse momento, eu devo conseguir remover sem utilizar água. Eu vou fazer isso de que forma? Eu venho somente com um papel toalha, tá? Não pode ser algodão, não pode ser lenço, é um papel toalha que não solte pedacinhos, que ele consiga, assim, vir na superfície aqui desse fio. Então, eu venho por cima do fio da cliente. Deixa eu até pegar um pedacinho de papel toalha aqui pra vocês. Eu venho aqui com o papel toalha que ele não desmanche. E aqui, ó, no fio natural da minha cliente, que está com removedor químico em toda a sua base, tá? Eu venho fazendo isso daqui, ó. Eu retiro esse removedor químico. Eu venho posicionando e removendo ao sentido a orelha, bem de leve, tá? Posso fazer isso aqui 2 vezes, no máximo, troco o meu papel toalha, pego um papel toalha novo e realizo o mesmo movimento. 2 a 3 vezes, sem puxar essa pálpebra da cliente. Se eu puxar, o olho dela vai abrir. É muita leveza, só para retirar esse excesso daqui, ó. Às vezes até embaixo, assim, eu gosto de estar colocando para retirar todo esse excesso. Retirei o excesso, não terminou. Eu venho aqui, ó, com escovinha descartável, shampoo, só shampoo. Não importa o shampoo que você utilize, não importa a marca que você está utilizando hoje, extensionista, é só shampoo no pump direto. Vocês vêm aplicando e vêm realizando a higienização só com shampoo. Desde a raiz até as pontas dos cílios da cliente, zigue-zague, vem da raiz às pontas e vai, ó, retirando todo esse excesso. Já realizou esse movimento uns 3 minutos, venho novamente com o papel toalha, tá? 2 a 3 vezes, venho com o pump, eu vou realizar esse passo com o pump de 2 a 3 vezes, sempre com o papel toalha para retirar o excesso. Depois eu posso vir enxaguando essa extensão de cílios normal com água mineral, aplicando o meu primer e o que você está utilizando nesse momento para entregar a retenção, tá? Mas é dessa forma que é realizada uma higienização correta após remoção química. Eu devo estar removendo todo o excesso, aplico o shampoo de 2 a 3 vezes com pump direto, sem misturar água, e depois eu venho retirando com papel toalha e posso estar enxaguando normal, tá? Esses são os 4 passos. Então, é o momento em que você consegue, extensionista, ter retenção, você consegue ter duração, você consegue realizar essa remoção química de uma forma mais rápida e sem arder o olho da sua cliente. Te passei os 4 passos e, é claro, a gente tem um bônus, né? Então, nesse momento, você vai aprender como ser mais rápida na remoção química. O segredo que as extensionistas não contam é que você não pode higienizar os cílios da sua cliente, você não pode molhar os cílios da sua cliente. E por quê? Se você molha essa área que vai receber o nosso removedor químico, que vai realizar o papel de diluir o cianaclátero, lembra cianaclátero, quando entra em contato com a água, ele endurece?
Então, nesse momento, se você umedecer o fio natural da sua cliente, você vem com o removedor, o adesivo, a cola, o cianoacrylate está diluindo, porém está molhado ali esses fios. O fio natural da sua cliente, a pálpebra da sua cliente está liberando essa umidade, o fio está todo molhadinho, todo grudadinho ainda, você nem secou ele. O que acontece? Ele vai começar a demorar muito mais para se diluir. Ele demora muito mais para se amolecer, porque está molhada essa superfície. Então, eu não posso lavar os cílios da minha cliente, tá? Se ela estiver com maquiagem, se ela estiver sem maquiagem, com proteção solar, eu não lavo os cílios da cliente. Eu indico para ela lavar em casa. Aí, quando ela vem, está tudo bem sequinho, tá? Eu venho ainda com papel toalha secando qualquer suor que se tenha, umidade que se tenha, eu aplico diretamente o nosso removedor químico. Aí ele vai agir mais rápido, ele sabe exatamente o que é depositar sobre a haste dessa extensão de cílios e ele já vai começar a agir, porque não tem água, não tem umidade dessa superfície, aonde acelera a sua remoção química, que é assim o seu papel de diluir todo esse cianoacrylate, que se torna mais rápido. Então, se você aplica o seu removedor químico aí no procedimento da extensão de cílios e, Ana, tá demorando 5, 10, 20 minutos para soltar, para liberar as extensões, comece a fazer isso daqui. Comece sim a não lavar, a não molhar os cílios da sua cliente, tá? Você aplica direto o removedor químico, depois você faz todo o passo da higienização que eu já passei aqui para você no nosso quarto passo, e sim, você vai conseguir se tornar mais ágil, mais rápida na sua remoção química, tudo bem? Aqui eu já te passei tudo isso daqui, já passei 4 passos, já te passei o nosso bônus. Então, lembrando, nossos 4 passos. Primeiro, é sim, a cliente com o olho fechado em um isolamento muito bem feito da extensão de cílios. Você não encostar na pele da cliente de jeito nenhum, porque o nosso cianoacrylate, ele causa queimaduras. E ao entrar em contato com a pele da cliente, ele recebe um calor da pele da cliente, onde vai se tornar mais líquido os nossos removedores, entrando mais rápido na esclera da cliente, tudo bem? Já o nosso terceiro passo é sim você optar por removedores em pasta, tá? Ao invés de removedores em gel, removedores líquidos. Quarto e último passo é sim você entender a composição do seu adesivo. Sabendo que eles são de acetona e querosene, você deve se atentar muito com a remoção desse removedor químico, com a retirada deles com papel toalha e shampoo, sem utilizar água. E como bônus, eu te apresentei para você ser mais rápida na sua remoção química, para você ser mais ágil na sua remoção química, não precisar ficar esperando 10, 20, 30 minutos para remover essas extensões de cílios, esperar aquele removedor agir. Você não deve lavar os cílios da cliente antes. Você não pode deixar os cílios da cliente úmido antes de realizar a aplicação do removedor químico.